Assembleia de Deus, harmonia. Com alegria nesta noite eu cumprimento a todos com a preciosa paz de Cristo Jesus. Quero agradecer a presença de cada um aqui. Sei das dificuldades, né? A maioria vem, inclusive, de outros municípios. Nós temos aqui pessoas de pelo menos 5 municípios. E no dia de semana, meio da semana, nem sempre é fácil. Porém, vocês vieram, fizeram um esforço, sacrificaram, obviamente, outras coisas para virem aqui. Isso não fica de graça. O Senhor sabe recompensar a cada um. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Muito bom isso, não é? Saber disso. Naturalmente, as bênçãos são mais do que o que se pode contar. Nós não temos a mínima capacidade de enumerá-las e contá-las. Elas estão muito além, porque os benefícios do Senhor são mais do que tudo que a gente possa contabilizar. Queridos, tradicionalmente o mês de maio, para muitos, é chamado de o mês da família. Nós não temos nenhuma fundamentação bíblica para isto. Porém, nada melhor do que usar a sabedoria, e já que existe esta ênfase que muitos dão, então por que não a gente entender isso e também aproveitar? Não existe nenhum mês que seja mais importante do que outro para a família. Essa é uma verdade que a gente precisa colocar aqui, para a gente não sair aí idolatrando o mês de maio como o mês da família. Tradicionalmente, muitos fazem, e nós, com sabedoria, sem nenhuma priorização de maio aos demais meses, como sempre, priorizar o ensino da palavra é tudo que a gente faz todos os dias. Por que não também neste mês? E a gente então escolheu o tema, a expressão de Josué, inclusive foi motivo de título da nossa mensagem do último domingo, que está aí na página da igreja. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que cada filho de Deus deve tomar. E nós temos o privilégio de desfrutar dessa consciência. E aqui nós abrimos esse tema de Josué 24:15 para os demais estudos. Então, como já li no domingo passado, Josué 24:14-15, hoje eu quero convidá-los, porque o nosso tema hoje é restaurando os valores da família. Restaurando os valores da família é o nosso tema. Então, nós vamos agora para 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que diz assim: aos de casa, nossa gratidão por estarem ligados com a gente, você talvez do trabalho, no carro, não é? Em muitos lugares. Então, vamos ouvir a palavra do Senhor. 1 Timóteo 5:8. Ora,
Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Fica claro para a gente aqui, não é? Podem tomar assentos. Então não adianta a gente dizer: eu tenho fé em Deus, eu sou uma pessoa de Deus, a minha vida é dedicada a Deus, se nós estamos negligenciando os valores familiares. Se a gente está desonrando alguém no contexto da nossa família, porque os cônjuges precisam se entender, se amar. Os pais precisam desenvolver o seu papel com eficiência, com eficácia. Os irmãos precisam viver em união, que coisa boa, que os irmãos vivam unidos. E a gente precisa levar a nossa espiritualidade, a nossa devocionalidade, a nossa dedicação a Deus, ela precisa existir em primeira instância no ambiente do lar. Se você for de fato um verdadeiro cristão dentro da sua casa, você será um verdadeiro cristão aonde você for, no trabalho, no lazer, na viagem, no passeio, nas horas fáceis e nas horas difíceis. Se você for cristão dentro de casa, você será cristão aqui também. Muito obrigado. Muito obrigado. Porém, se você não for um bom cristão, um adorador de Deus dentro da sua casa, muito menos será aqui. Você será incapaz de ser um bom cristão aqui no púlpito ou dentro das paredes, das 4 paredes da igreja, se você não for um bom cristão na sua casa. Aqui você está reprovado. Você precisa ser aprovado lá, no lugarzinho onde você é o que é. Porque Deus não quer 2 caras, Deus não quer ânimo dobre. Deus não quer alguém espalhando em casa e ajuntando aqui. Jesus disse: comigo quem não ajunta, espalha. Então, é preciso a gente reconhecer que existem valores que precisam ser reais na nossa experiência, no lugarzinho onde nós somos sem capa, sem máscara. Onde é que Jesus mandou a gente orar? No círculo de oração, não foi isso? No templo, na igreja. A maior recomendação de Jesus para orar foi que a gente, na nossa casa, entrasse no nosso quarto, fechasse a porta e falasse com o pai que estava fazendo um barulho enorme. O pai estava fazendo barulho. Foi assim? No silêncio do quarto, a porta fechada, e você falando com alguém que você não vê. Não precisa se arrepiar para orar. Se arrepiar por alguma razão, é um bônusinho aí, aproveita. Mas necessariamente não. Quando eu estiver emocionado, aí eu vou orar. Não, meu filho. Sob fortes emoções, é bom a gente não decidir nada.
preciso. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É com ele. A publicidade deixa acontecer lá fora quando já acontecer comunhão com Deus no ambiente da tua casa. Aí a pessoa acha que o melhor lugar para orar é fora do quarto, é fora da casa. Porque em casa é o inferno, é uma perturbação. Em casa os valores familiares não existem. Existem para fora e não para dentro. Você sabe o que é que mais desvia filhos da igreja? Os próprios pais. Isso é muito triste. Quando se faz um levantamento lá fora, com aqueles que estão às vezes até nas ruas, nas drogas, no vício, uma boa parte deles viveram em lares onde os pais se diziam cristãos, mas nunca impressionaram os filhos com o Deus que eles professavam crer. Nunca os filhos desejaram o Deus dos pais, porque o Deus dos pais era aquele Deus que na casa vivia de um modo, quando chegava na igreja se transformava numa outra pessoa, completamente diferente daquela do lar, e ficava então aquele ator, durante 2 horas, alguns dias da semana, quando vinha à igreja, e quando em casa era outra pessoa, amarga, dura, maligna, incompreensiva, incapaz de viver uma vida de oração, de meditação na palavra, de louvor a Deus. Às vezes um cuidado enorme para colocar cada nota no seu lugar e uma preocupação enorme em fazer a apresentação mais perfeita. No entanto, a boca nunca se abre em casa para louvar a Deus na vida comum do lar. Aí isso choca as crianças das mais tenras idades. Elas ficam chocadas porque elas começam a perceber aquilo que os adultos acham que elas nunca vão estar ligadas nisso, mas elas já vão aprender desde a mais tenra idade. Por isso, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai esquecer dele. Diga amém. Então, queridos, nós temos que ir buscar esses valores que foram perdidos. Por isso, nosso tema é restaurando os valores da família. Agora, qual é o problema que eu vejo inicialmente aqui nesse tema? Para muita gente não é restaurando os valores. Por quê? Porque eles nunca existiram. É indo buscar esses valores. É fazendo uma reprogramação. É nascendo para esses valores, porque muitos lares nunca tiveram esses valores. Aí eu quero pelo menos enumerar aqui alguns valores, para que depois a gente veja como a gente buscar esses valores. E tem uma coisa, todos nós aqui temos valores a serem restaurados. Ninguém aqui está pronto, acabado, a começar do pastor. Estão compreendendo? Quem é que não precisa evoluir, melhorar, aperfeiçoar?
Ah, eu já sou santo. Santifique-se. Agora a igreja, santifique-se ainda mais. Não foi isso que não é isso que a palavra diz? Quem for santo, santifique-se ainda mais. Olha, tem um ainda mais. Nós temos uma referência. Quem é o nosso modelo? Nosso modelo é que a palavra diz: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então, nossa referência é Cristo. Nós estamos seguindo a Cristo. Cristo foi quem disse: assim como eu fiz, façais vós também. Então, quando a gente coloca Cristo como modelo, a gente vai ver o quanto nós estamos aquém, o quanto nós precisamos evoluir, melhorar, aperfeiçoar. E aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo, amém? Então nós todos estamos nesse processo de melhoria contínua. Por que contínua? Porque nós estamos correndo a carreira proposta por Ele, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. O problema é que às vezes as pessoas começam a olhar para outras coisas e não para Jesus. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê a beleza de Jesus, a santidade de Jesus, o equilíbrio de Jesus, o quanto Ele é modelo para a gente em todos os sentidos. Então, restaurando os valores da família, eu quero aqui em primeiro lugar, falar de alguns desses valores. Quais são os valores da família? Amor sacrificial, primeiro valor. Amém? Será se a gente está disposto como cônjuge, como pai, como irmão, a nos sacrificar pelo outro? Ou a gente não é capaz de se sacrificar por ninguém mais além da gente? Então, um dos valores da família é o amor sacrificial. Olha lá, Efésios 5:25. O que é que diz? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Diga amém. Então olha a nossa referência. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo espera. O amor é paciente, é longânimo. Será se a gente tem sido assim em casa, ou a gente exige do outro e a gente esquece que a gente também tem compromisso com o outro, e esse compromisso é sacrifício, porque o amor é sofredor, está dito na Bíblia. Quem ama sofre. Quem ama não é só sorriso, alegria. Quem ama é capaz de sofrer pelo outro, porque todos nós precisamos de compreensão. Nós somos frágeis, dependentes, e a gente precisa reconhecer isto, que a gente precisa do outro. A gente não é sozinho. Quando a gente veio para o casamento, os dois se tornaram um. E aqui Deus está mostrando que o marido, ele deve se sacrificar, ele deve carregar esse amor sacrificial, capaz de priorizar o outro em tudo. Aí a pessoa está lá, sofrendo, doente às vezes até, e o outro passa de largo.
Isso é amor sacrificial? Não, você está doente e a casa virou bagunça. Você é incapaz de fazer qualquer coisa que venha pôr as coisas em ordem, porque é o outro que tem que fazer, você não. Então, primeiro valor, amor sacrificial. Segundo, fidelidade. Olha, é triste quando a gente vê as estatísticas, os números das pesquisas. Pesquisas indicam que 40% dos cônjuges traem, na prática, o outro. Isso desmonta ou não? Esse valor, que é o oxigênio do casal, aí vem um número desse que foram as vias de fato. O Brasil é o 6º na ordem mundial em traição. O 6º. Quando você considera traição como um namoro escondido, declarações que não levaram às vias de fato, somando todas essas traições que não chegaram à prática, mas se você considerá-las como traição, vai para os homens 91% dos casais. Assusta ou não? Como é que essas famílias podem ter paz, ter felicidade e dizer que vai morar no céu? 88% das mulheres flertando, se declarando. É assustador ou não? Isso a nível global. A gente tem muita coisa a restaurar. Um lar de um cristão não pode ter isso. Sobrou o quê? 10%, né? Olha, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por isso que Jesus foi tão claro quando ele chega lá em Mateus capítulo 7, versos 13, ele chega e diz, olha, o caminho é apertado. A porta é estreita, o caminho apertado que leva à vida, e poucos há que encontra, que prefere, que anda por esse caminho. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. E aí são poucos que vão? Muitos. Olha, entrai pela porta estreita, por quê? Estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Agora o seguinte, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que acertam com ela. Então aí a gente vê 90%, vamos a números fechados, carregando um coração infiel. E um coração infiel de um cônjuge para com o outro está fiel diante de Deus? Pode orar uma pessoa que está assim? Não pode orar, não pode louvar, não pode apresentar a sua devocionalidade a Deus. Precisamos fazer o que com essa pessoa? Restaurá-la. Jesus não veio condenar o mundo, Jesus veio salvar o mundo. Então a esperança é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Não tem esperança sem Cristo.
As pessoas às vezes podem fazer um esforço enorme para colocar alguma ordem no relacionamento, vamos compartilhar, vamos nos esforçar, mas eles fracassam porque o pecado habita dentro. E é preciso mudar a partir de dentro para fora. E só quem muda de dentro para fora é Jesus. Somente Ele. Então, fidelidade, esse outro valor, nós vamos avançar aqui, porque depois nós vamos ver como restaurar isso, não é? Amor sacrificial é um valor que precisa estar presente. Fidelidade, que implica em respeito mútuo. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É sempre Cristo que comanda. É no respeito, é na reverência a Cristo que a gente... É quando Cristo está no centro que esses valores afloram, brotam, existem. Comunicação verdadeira é uma outra coisa extremamente importante. E o que é que há quando a pessoa está com problema? Via de regra, dá aí 8 dias de silêncio, 15 dias de silêncio. E o ódio, a machucadora, e faz isso querendo instigar o outro, machucar o outro. E aí passa um pelo outro no silêncio esmagador, e a comunicação vai para o espaço. E aí, se falar em alguns momentos é até pior, porque vem a palavra dura, e a palavra dura suscita ira. É preciso ter equilíbrio. Aí vem Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Será se esse valor da comunicação clara, verdadeira, está existindo em nossos lares, ou a gente precisa fortalecer isso? Quem é que não precisa aperfeiçoar isso? Então, restaurando os valores, o amor sacrificial, vigiando com relação à fidelidade ao outro, e o respeito mútuo, a comunicação verdadeira. Aí vem um outro valor, o perdão. Por que esse valor é extremamente necessário? Porque não existe uma só pessoa perfeita neste mundo. Não existe. Vão se machucar. Quantos casais estão aqui? Levante as mãos, são os que são casados. Vocês machucaram um ao outro. Vocês machucaram um ao outro muitas vezes. Vivem juntos. Não precisa ser assim. A gente precisa restaurar, a gente precisa minimizar essas machucaduras ao máximo. Isso não pode ficar sem controle. Ainda bem que Jesus disse, quando alguém perguntou: Senhor, se alguém me machuca mais de uma vez no dia, até 7 vezes, é possível que a pessoa precise perdoar 7 vezes? O que é que Jesus disse? Vocês precisam perdoar até 70 vezes 7. E aí, estamos dispostos a isso? Ou a gente vai desanimar geral e vai fazer como um pouco mais de 50%, olha lá, escuta bem, um pouco mais de 50% dos casais se separam nos primeiros 5 anos. Por quê? Que diz, não, essa ondinha de perdoar não entra. Primeiro, a gente guarda o ódio e fica irado, iracundo, e a gente vai vivendo assim,
sem nunca ter uma comunicação verdadeira, sem abrir o coração, sem pedir perdão, sem buscar essa restauração. A gente vai viver assim, e aí dá tudo errado, porque isso tem vida própria. O mal vai crescendo, um abismo chama outro abismo, é isso que a palavra diz. Então, você não estacionou, isso está crescendo. Essa raiz de amargura está criando caule, ela vai criando folhas, ela vai frutificar, e o fruto da amargura é terrível. Ele vai inviabilizar a vida, ele vai matar a admiração de um pelo outro, ele vai anular o prazer de voltar para casa, ele vai projetar você na direção contrária. Talvez o relacionamento com os colegas da pelada seja muito mais agradável do que o papo com a mulher, com o marido, e as amigas e os amigos vão surgindo, e muitas vezes a pessoa sai do trabalho de 5 e chega de 9, 10 horas, porque foi para a mesa do bar, porque o papo dos que lá estão é mais agradável do que a conversa franca, verdadeira, necessária de casa. Olha que caminho de destruição. Nós estamos no mundo, escuta bem, o mundo inteiro jaz no maligno, palavras do Senhor. Isso é real. E ele veio tirar um povo do meio de um povo. Por isso ele chama a gente para entrar por uma porta estreita, porque a gente tem que andar na contramão do mundo. Eu vou amar Jesus, porque quando eu amar Jesus, tudo aqui vai ser um jardim. Tudo vai dar certo. Não. Não é assim. Talvez você vai priorizar Jesus, você vai ver que você vai entrar por uma porta estreita, por um caminho apertado. E pouca gente tem coragem de arregaçar as mangas e fazer essa decisão. Você está no contrafluxo. O reino dos céus é tomado a força. Isso é Bíblia. A gente está ensinando o que Jesus ensinou. E Jesus enfrentou isso. Vocês lembram que na Bíblia, o que é que aconteceu? A multidão seguindo Jesus, Jesus começou a falar. Jesus começou a ensinar. Jesus começou a pregar. Aí o que foi que a multidão disse? Esse discurso não. Duro é esse discurso. Aí sabe o que aconteceu? Começou a se levantar a gente e ir embora. Eu digo levantar, não sei se estavam sentados, obviamente, eu acho que não. A multidão estava muitas vezes seguindo, porque Jesus estava sempre no caminho, na jornada, algumas vezes na sinagoga, claro. Mas o fato é que a Bíblia diz que o povo começou a sair, foram embora todos, ficaram só os apóstolos. Aí Jesus olhou para eles e disse: todo mundo foi embora, vocês querem também ir embora? O que é que Pedro disse? Para onde iremos nós? Somente tu tens palavra de vida eterna. Então a gente prefere Jesus, não é para largar a cruz. Eu trouxe a cruz até agora eu estou com Jesus, larguei a cruz. Jesus disse: não é assim, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, e agora? Tome sua cruz. Você não sabe nem o que é cruz, você está achando só que a vida é assim mesmo, mas quando você vai seguir Jesus, você vai tomar a cruz da renúncia. Você não pode ser mais um adúltero, um mentiroso, tirar lucro com mentira, entrar na corrupção,
fazer as coisas que o mundo aí está fazendo em grande monta. Você tem que andar com bondade, justiça e verdade. E isso exige da pessoa seguir Jesus e andar no contrafluxo. Então, é preciso a gente saber perdoar. Colossenses 3:13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Diga amém. Então, olha, a gente tem perdoado o outro dentro de casa, ou a gente está machucado com o irmão, com um parente, a gente está machucado com um filho, aí deixa de falar com o filho, ele já é adulto agora, a gente começa a guardar ódio, e essa coisa vai crescendo, daí a pouco são filhos que não se comunicam com os pais, pais que não se comunicam com os filhos, cônjuges que vivem apenas aparentemente, e quando só falam na presença de outras pessoas para dar a entender que estão bem, no entanto, quando sós não tem nenhuma comunicação, imagine intimidade, e essas coisas vão se apagando, são valores que precisam estar presentes ali, mas que foram destruídos, e esta palavra é para restauração, e não para o esmagamento. A gente não está aqui para dizer, está tudo perdido, a gente está aqui para dizer, tem jeito, deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar, é o que diz a Bíblia, amém? Então tem jeito. Um sexto valor, propósito espiritual no lar. Ah, não, espiritualidade só na igreja. Essa questão aqui é com o pastor, é com alguém de fora. Não, você é o pastor da sua casa, você é o pastor dos seus filhos, você é a autoridade dentro da sua casa, e lá você pode priorizar a Bíblia na sua casa. Mas aí as pessoas deixam isso de todo modo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Aí você quer que os professores da escola secular ensinem espiritualidade a teus filhos? Ah, brincadeira, não é? Aí eu faço como dizia aquele que já se foi. Fala sério, não é? Fala sério. Você quer que os professores lá, eles vão trazer a nível de cultura, tudo que é espiritualidade contrária, e vai dizer que é cultura ainda. Se você não tomar cuidado e não ensinar correto em casa, com a Bíblia, com a palavra de Deus, eles vão desencaminhar seu filho, e não encaminhar. E aí começa a gente precisar tomar conta. Se botar em algumas, vamos dizer, igrejas, infelizmente, vamos botar igrejas evangélicas também, vão ensinar coisas distorcidas, em vários lugares, em vários. Vão ensinar barganha, teu filho aprender a barganhar com Deus, vai ensinar muita coisa. E é preciso a gente ensinar certinho onde? Em casa. Então, leva esse propósito espiritual para a tua casa. Olha o que diz Josué, capítulo, não é? Foi o que a gente já leu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, cuida na tua casa. Aí vem cuidado e provisão em casa. A pessoa não tem cuidado nenhum com o outro, é um desleixo total com o outro. Desleixo a partir da higiene, do próprio corpo, da apresentação, a estética. Quem não quer um cônjuge cuidado,
E o corpo humano, vocês sabiam que pode acontecer milagre todo dia na casa de vocês? Todo dia. Talvez alguém diga, eu nunca vi um milagre. Aí eu vou te dizer, todo dia você tem milagre na sua casa. Quantos aqui vão para debaixo do chuveiro com água e sabão? Sabonete. Tem um milagre lá ou não tem? Você entra com um cheiro, sai com outro. Não sai? Tem pente em casa. Tem glória em casa. Tem um perfumezinho lá, tem glória, né? Não é bom uma pessoa cheirosa, bonita, cuidada, penteada? Verdadeiro milagre acontece. E às vezes a pessoa não vê nada disso, não percebe nada disso. É só os defeitos. Ele chega lá na tela da vida, minimiza as virtudes e maximiza os defeitos. Não tem aquela tela grande? Clicou lá, só vê defeito no outro. Você não vê que a pessoa saiu do banheiro tão perfumada? Por que não usufruir desta glória que Deus te deu? Esse é o teu direito nesta vida, é o que diz a palavra. Goza a vida com a mulher que amas. Essa é a tua porção nesta vida. Eu estou citando Bíblia, amém? Mas o outro não tem valor. E aí depois não sabe por que alguma coisa não funciona. É por causa da tua culpa, da tua maldade, da tua falta de sabedoria, que vai perdendo admiração, vai perdendo gentileza, vai perdendo suavidade no lar. Filhos, desde mais pequeno, desde o berço, ele quer ver papai e mamãe se abraçando, se beijando. Não vai destruir nada, só vai construir valores. Obviamente que não estamos falando de carícias profundas que são reservadas aos dois no leito santo, onde eles podem usufruir daquilo que Deus nos deu como algo extremamente importante, sublime, salutar, que não é pecado, é glória de Deus para a gente. Mas a pessoa vai perdendo o cuidado, o zelo de um para com o outro. Aí a gente vê o que está aqui na leitura que a gente fez, não é? 1 Timóteo 5 e 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. Ele é pior. Por quê? Porque ele vem à igreja, ele diz que crê em Deus, ele diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a lê. Ele diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ele ouve e não pratica. Ele diz que é um cristão, mas age como um ateu o tempo todo. Ele diz que conhece a Bíblia, mas não segue uma vírgula. Então aí a Bíblia chega para ele e diz: meu filho, desse jeito, você diz que crê em Deus? Eu vou te dizer uma coisa, olha a Bíblia falando para a gente: o diabo crê em Deus que estremece. Não tem uma vírgula de obediência, de respeito, de devoção, mas crê. Então, se o teu crer é só porque você deu o nome num rol de membro de uma igreja e aprendeu a participar de alguns cultos, administrando aí as tuas emoções, e você, quando chega o finalzinho, tudo que você quer correr para casa, não leva nada no coração, porque a Bíblia diz que o diabo tira a palavra do coração se a gente não guardá-la. É Bíblia ou não que nós estamos falando? Então é preciso a gente guardar a palavra. E muitas vezes a pessoa acha que
Em casa, eu ler a Bíblia em casa, eu orar em casa, eu cantar em casa, isso não tem sentido. Isso não faz nenhum sentido. Deixa para lá, para aquele culto. Aí é quando, eu vou dizer, é quando a igreja vai fazer mal a essa pessoa. Porque ela vem completamente equivocada. Ela vai como quem diz, eu vou passar ali, pagar um pedágio, quando eu pagar aquele pedágio, eu vou entrar na estrada de todo jeito. Não tem mais leis. Eu já paguei. Cuidado com isso. O nosso culto é 24 horas por dia. Todos os dias da semana. Todas as semanas do mês. Todos os meses do ano. Todos os anos da nossa vida. Enquanto eu viver, te louvarei, Senhor. É o que está no livro dos Salmos. Bendirei ao Senhor enquanto eu existir. E como nós somos eternos em Cristo Jesus, nós vamos viver eternamente glorificando e honrando e recebendo essa graça da vida que o Senhor nos dá. Então, por que que as pessoas perderam esses valores? Romanos 1:28, o que diz? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem pior, para fazerem coisas que não convêm. Então as pessoas agora desprezaram o conhecimento de Deus. A Bíblia mofou, a palavra fica aqui mesmo, nada vai no coração, nada disso vai funcionar. O que é que fica? O secularismo, não é? Desprezaram a Deus, a pessoa não fica vazia. Desprezou Deus, outra coisa você vai buscar. Você é um carente, um dependente, um incompleto. E aí quando você despreza o que vale, pega o que não vale. Aí o coração é cheio de 1000 coisas. Eu não respeito a Deus, mas eu sou um trabalhador. Eu me esforço. O meu curso eu tiro nota 10. No trabalho eu atinjo as metas como um dos melhores. Eu me esforço, eu não chego atrasado. E você se agarra com o materialismo e Deus está fora. Vai dar tudo errado. Desconsiderar Deus é perder tudo. Quando a sociedade despreza o conhecimento de Deus, ela mergulha em confusão moral e espiritual. Para satisfazer o espírito, daí a pouco ele está sacrificando, como tinha no passado e ainda hoje em alguns casos, sacrificando os próprios filhos. Porque tiraram Deus da vida. Então ficou o materialismo. 2 Timóteo 3:2, o que diz? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Se a gente continuar nessa lista, você vai ver que a coisa é séria, é gravíssima. Aí você tem um cônjuge que carrega isso aqui. Um filho que carrega isso, um irmão com esse traço, e a Bíblia diz que isso aqui é a prevalência dos homens dos últimos dias. E os últimos dias contaram, segundo Jesus, há 2000 anos atrás. Como é que está esse mundo? Aí você vai procurar um namorado, uma namorada, procura com esses traços aqui. Aí você sabe que a pessoa não respeita os pais, não respeita os irmãos, é de mau humor o tempo inteiro, carrega um espírito negativo, não tem nenhuma devocionalidade, mesmo carregando às vezes um cartão de membro de uma igreja. E frequentando algumas reuniões. Mas não tem transformação, mudança de vida. Então, perderam esses valores. Aí vem hoje, né, a inversão de papéis, essa questão, essa relatividade moral que a sociedade está
minada, possuída por isso. Para a sociedade não existem valores absolutos para muitas pessoas dentro dos lares. E aí passam isso para os filhos. Então eles perderam quando aceitaram essa secularização cultural maldita, contrária à lei de Deus, quando se tornaram egoístas e avarentos e tudo que a gente já disse, depois que inverteram os papéis. Olha o que nós vemos hoje nesta sociedade com facilidade. É só se tiver um olhar mais límpido, você olha e identifica, essa sociedade trocou os valores. Sabe o que a Bíblia diz isso? O profeta Isaías falou acerca de Jesus cerca de 7 séculos antes do seu nascimento, e ele apareceu para falar. Ele mostrou essa inversão de valores. Isaías 5, 22 e 20, o que é que diz? Isaías 5 e 20. Olha, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Meus queridos, quando esses valores são invertidos assim, o mal celebrado como virtude e o bem ridicularizado, isso atinge frontalmente o bem-estar do nosso coração. Isso destrói necessariamente a família. Não tem como. Como que a gente pode restaurar? Queridos, para a gente restaurar é preciso a gente primeiro tomar conhecimento. Rapaz, eu casei até hoje, mas esses valores não foram cuidados, construídos. Eu não me preocupei muito com isto. Eu queria apenas uma casa física, móveis, e a pessoa dentro nos momentos de minhas fortes emoções, e eu não me preparei para crescer com a pessoa, amadurecer com a pessoa, compartilhar com a pessoa, ser o terapeuta do outro, muitas vezes, porque o melhor terapeuta está dentro da nossa casa, é o nosso cônjuge. Não, eu não tenho amigos. O melhor amigo você vai ter no seu cônjuge, quando os valores estiverem restaurados, quando eles existirem. Você verá que o melhor lugar para você estar é a sua casa, é o seu lugar, é a sua família, e você vai sair dali para cumprir missões, para ajudar pessoas, para socorrer gente, para produzir, para estabelecer a sua vida profissional. No entanto, o seu retorno será sempre maravilhoso. O reencontro, quando esses valores existem, o reencontro com o cônjuge é sempre a melhor parte. E você vai então dando exemplos para os filhos, cuidando de cada um deles. Mas para que tudo isso exista, é preciso que você carregue no seu coração o cuidado com a família. Vamos observar Deuteronômio 6, 6 e 7. É preciso que a palavra de Deus não esteja fora da gente. A palavra de Deus eu tenho na minha casa. Onde está? Está na Bíblia. Sim, mas a palavra de Deus aqui, nessas páginas, não resolve nada. Mas eu sei citar o versículo. Sim, você sabe, mas se você não vivenciar isso também não vai ajudar. Talvez coloque alguns pesos sobre você. Mas olha onde é que a palavra de Deus deve estar. Como é que a gente restaura? Estas palavras que hoje te ordeno estarão na tua estante, ou na cabeceira do teu quarto, da cama. Não é isso que está dito aqui? Olha como é que se restaura. Essas palavras que hoje te ordeno estarão
teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Não quero ser chato. Eu não vou ser chato, vou definir nada pelos meus filhos. Quando eles crescerem por eles mesmos, eles vão agir. Não tem muitos pais, os liberais não estão ensinando, não é isso? Os maravilhosos, os politicamente corretos, principalmente para aqueles partidos que você sabe muito bem. É só querer ver. Só querer ver. Então, tu as inculcarás a teus filhos. Você vai botar na cabecinha dele. Como? Ensinando desde a mais tenra idade, vivendo a palavra. Como é que isso entra na cabeça do filho? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua igreja. Não é? Assentado onde? Mas não é só o pastor que vai ensinar, não. Papais, a palavra de Deus está no teu coração, ensina a teu filho. Cuida deles. Eu não tenho filhos, tu tem sobrinhos, tu tens neto, você tem amigos, você tem gente na rua. Eu conheço uma pessoa que está fazendo um trabalho evangelístico maravilhoso. Abre a porta da casa num determinado dia da semana e chama as crianças para uma comidinha e aprender a palavra. E as criancinhas chegam na hora certinha e gostam. E ela aproveita, sabedoria, não é? Então, olha, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, amém? Então, quando a gente vive o evangelho, quando a gente é um cristão autêntico, a gente está passando aqui e as pessoas estão ouvindo o evangelho, estão aprendendo o evangelho, porque você vive o evangelho comprando, vendendo, entrando, saindo, conversando, enfrentando problemas, dificuldades, decepções, dores, perdas, luto. Uma pessoa que vive o evangelho vive o luto, chora também, derrama lágrimas, mas ele não se desespera, ele sabe quem é, onde está e para onde está indo. Ele sabe que aquela pessoa vivenciou a experiência de fé e ela está guardada. E você olha isto com a naturalidade, o equilíbrio e a saúde de viver todas essas perdas, muitas vezes sem perder a sua postura e sem deixar de glorificar a Deus em nenhum momento e em nenhuma fase de sua vida. Queridos, então olha, ensinando no dia a dia, olha que Pedro chegou a ensinar em capítulo 3, verso 7, olha lá. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como uma parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas, a igreja agora, as vossas orações. Então, existem orações interrompidas? Existem, mas como existem? A pessoa está todo fora. E eu, maridos, e vós igualmente vivei a vida comum do lar, com o celular na mão, 24 horas por dia. Chegou em casa, tempo para o outro, atenção para o outro, não existe. Porque então esses valores precisam ser. Como é que eu discerno uma coisa se eu não presto nem atenção? Viver com discernimento com o outro e tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil, sabendo que existe ali uma pessoa que foi preparada e entregue a você para receber os seus cuidados, o seu zelo.
e, portanto, atenção nenhuma. Ele diz aqui: tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. Olha, tem gente que está no casamento vivendo, sabe o quê? A prostituição virtual, pornografia, atenção com o outro, ele está vivendo na pornografia. Aí o que é que acontece com a oração dele? Aí vem aqui e ora, sabe até onde ela chega? Até esse teto, não sobe, é interrompida. Quem é que a interrompe? A sua falta de cuidado com o outro, a sua desatenção, os valores que você não preservou, os seus próprios olhos que você não controlou, ficou olhando de lado, está entre os 90%, está tentando encontrar alguém para flertar, e você muitas vezes vai fazer isso, aí não tem coragem de fazer diretamente, vai para as vias hoje existentes, que viabilizam a pornografia em qualquer hora, e você está bebendo pornografia e querendo ter um lar ajustado, você está destruindo primeiro sua vida, o seu casamento, o seu relacionamento, e vai crescer, isso vai ter vida própria, você será uma pessoa indiferente para com os seus próprios filhos, e você vai ficando embrutecido, endurecido, e você vai atendendo apenas os requerimentos malignos do seu próprio coração, e você vai entrando por um caminho que vai te levar à perdição, e perdição é separação eterna de Deus, é perder todas as chances. As pessoas vão para o inferno não porque são pecadoras, mas porque rejeitam a chance de serem perdoadas por Deus, porque Ele está chamando: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Deixe o ímpio o seu caminho e se converta, porque Deus é perdoador. Então essa é a chance da gente ter um lar feliz, é restaurando. Mas como é que a gente restaura? Eu sabia que 50 minutos não dá para falar tudo isso. Nós vamos parar, mas eu quero deixar para vocês uma coisa. Como é que a gente se volta para Deus? Como é que a gente recomeça? Lamentações capítulo 3, verso 40, o que é que diz? Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Você pode dizer amém? Olha a chance, a gente tem, mesmo sem tocar aqui em muitos outros pontos, como a gente se voltar para Deus com o coração completamente humilhado diante dele. Olha, esquadrinhemos quem? Os outros. A gente vamos esquadrinhar o cônjuge, ou o filho, ou o irmão. Não, começa com o teu coração, é aí que você vai começar. E você não vai ser apenas alguém que aponta para os outros, mas que chama atenção para você mesmo através do bom exemplo. Por isso que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que Noé não disse: eu vou fazer uma arca só para mim. Noé salvou sua família. Amém? Jó salvou sua família. Ele sacrificava em favor de cada filho. Para cada um ele oferecia sacrifício. Ele enumerava, ele tinha 7 filhos e 3. O inverso? 7 filhos e 3 filhas. São 10. Agora eu confundi aqui se eram 7 homens e
e 3 mulheres, ou vice-versa, mas ele sacrificava por cada um deles, e chegou um dia que morreram todos, uma vez só. E Deus tinha dito que ia dar 10 filhos, aliás, que ia dar tudo em dobro, e deu. Se era jumenta, ele teve em dobro, tudo que ele possuía, Deus deu em dobro. E quanto aos filhos, ele só deu 10, de novo, a mesma quantidade. Por que ele não deu 20? Porque os outros 10 não estavam perdidos, eles tinham mudado apenas de endereço, eles estavam do outro lado. Ele não perdeu nenhum dos filhos, porque ele sacrificava em favor de cada um. E Deus salvou os seus filhos, mesmo tendo eles partido em um só dia. Mas eles estavam agora guardados. Todas as demais coisas ele tinha perdido, e Deus deu em dobro. Se era 20, ele deu 40, e por aí foi. Mas quando chegou nos filhos, ele só deu mais 10, porque 10 que estavam lá, mais os outros 10 fizeram 20. Amém? Então vamos salvar nossas famílias. Vamos nos esforçar. Como? Esquadrinhando o nosso próprio coração, nos arrependendo diante de Deus. E olha, a gente não volta para Deus assim sorrindo. A gente volta reconhecendo nossa culpa, e a gente volta com lágrimas, com arrependimento verdadeiro. E é isso que está faltando. Não há arrependimento, e o arrependimento faz parte da nossa salvação. O arrependimento, segundo Deus, opera para a nossa salvação, é o texto bíblico. Então é preciso que a gente faça isso com verdade, com quebrantamento. Vejamos agora, para finalizar, porque é possível ainda um louvor. Vamos louvar. Segundo o livro das Crônicas. Certo. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, vamos ler. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Então, como é que a gente volta? A gente volta com atitude. Aí a pessoa acha que apenas pedir desculpa resolveu tudo. No outro dia faz tudo do mesmo jeito. Não há conversão, não há arrependimento, não há quebrantamento, não há oração, não há busca de Deus. Aí é claro que as coisas não darão certo assim. Então eu quero finalizar aqui, depois, orando por todos. Aqui está uma carta de recomendação. Adonias Batista Barbosa, está sendo recomendado pelo pastor Luiz Carlos da S. Filho. A igreja, onde está? Adonias, está presente? Ali, seja bem-vindo, na graça do Senhor Jesus. Também está Liliane Vanessa Costa das Neves, recomendada pelo mesmo pastor. Muito bem. Deus abençoe grandiosamente vocês, sejam bem-vindos, foi uma alegria tê-los aqui conosco. Deus abençoe grandiosamente. Agora, vamos louvar a Deus. Exaltar a Deus, para que Ele nos ajude, que a gente saiba que o nosso lar precisa de atenção.